Desde os tempos antigos, histórias de monstros e criaturas assustadoras têm sido transmitidas de geração em geração. No entanto, poucos mistérios se mantiveram tão persistentes quanto o do Homem do Saco. Uma figura que para muitos não passa de uma lenda urbana, mas que continua a assombrar aqueles que ousam escutá-la. Você já ouviu falar dele? O Homem do Saco é conhecido por ser uma espécie de assustador de crianças. Mas sua história vai muito além disso. Em muitas culturas ele é retratado como um ser sombrio, sem rosto, que carrega uma grande sacola e sequestra aqueles que se desviam do caminho. Mas e se essa lenda fosse algo mais? Algo que se reflete em nossa sociedade de maneiras mais reais do que imaginamos? Há uma versão que diz que ele apareceu pela primeira vez na Europa, em um pequeno vilarejo onde crianças começaram a desaparecer misteriosamente. Nos relatos, ele não era só uma ameaça para os pequenos, mas uma presença temida por todos. O que mais assusta nessas histórias é a falta de identidade desse ser. Quem ele realmente era? Um monstro, um homem com más intenções, ou uma figura que se esconde nas sombras da nossa própria imaginação? A figura do Homem do Saco evoluiu ao longo dos anos, ganhando várias versões em diversos países e culturas. Em cada uma delas ele se apresenta de maneira diferente, mas sempre com a mesma essência: um ser sem identidade, que caça suas vítimas e desaparece sem deixar rastros. Mas o que torna esse mistério ainda mais intrigante é o fato de que, em algumas regiões até hoje, algumas pessoas afirmam ter avistado o Homem do Saco. Ele continua a ser uma presença sinistra em nossas mentes, alimentando o medo e o fascínio. Afinal, o que ele representa para nós? E por que essa história nunca morre? Se você está curioso para descobrir mais sobre esse mistério, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. A história do Homem do Saco está apenas começando, e o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. Você sabia que a história do Homem do Saco não é apenas uma invenção da imaginação popular? Ela tem raízes mais profundas do que podemos imaginar. Com um dos primeiros casos conhecidos, datando do final do século XIX, esse é o ponto de partida para o mistério, e é aqui que tudo começa a ganhar uma nova dimensão. Em 1890, em uma pequena cidade da Europa, algo misterioso aconteceu. Uma série de desaparecimentos de crianças começou a assustar a comunidade. Os relatos eram semelhantes. Crianças pequenas, muitas vezes brincando perto de casa ou indo para a escola, simplesmente sumiam sem deixar vestígios. No entanto, uma característica incomum estava começando a surgir. Todas as vítimas tinham sido vistas perto de um homem estranho, sempre carregando um grande saco como se estivesse pronto para esconder algo dentro dele. Quando as primeiras testemunhas começaram a descrever o homem, a comunidade ficou ainda mais aterrorizada. Ele não tinha rosto claramente definido. Era uma figura encapuzada, com roupas escuras, que parecia se mover sem fazer barulho. Algumas testemunhas afirmaram que ele parecia se misturar com a sombra, como se tivesse saído diretamente de um pesadelo. A polícia local foi chamada para investigar, mas, apesar das buscas intensas, não conseguiram encontrar nenhuma pista sólida, nenhum testemunho concreto sobre quem ele poderia ser, nem qualquer indício de sua identidade. A única coisa que permanecia era o saco que ele carregava. O Homem do Saco logo se tornou um apelido comum, e o mistério se espalhou rapidamente pela região. O desaparecimento das crianças se tornou uma tragédia que abalou a cidade. Contudo, o mais perturbador foi o fato de que, em nenhum momento, o Homem do Saco deixou qualquer rastro de seu verdadeiro propósito. As famílias ficaram desesperadas, sem saber se as crianças haviam sido sequestradas, ou se havia algo ainda mais macabro por trás disso. Com o tempo, o caso foi arquivado, mas o nome do Homem do Saco nunca foi esquecido. E mais importante ainda, o mistério por trás de sua identidade continuou a pairar no ar, alimentando temores e especulações. O primeiro caso conhecido não foi resolvido, mas foi o suficiente para lançar essa história de medo e suspense para as gerações seguintes. O mais intrigante sobre o Homem do Saco não é só o fato de ele nunca ter sido capturado, mas também a sua identidade nunca ter sido de fato revelada. Desde os primeiros desaparecimentos, muitos se perguntaram: quem seria esse homem que estava por trás dos crimes? Por que ele fazia isso? E como conseguia se esconder tão bem nas sombras, sempre deixando uma sensação de terror sem deixar pistas? Com o passar do tempo, esse mistério só se aprofundou. A ideia de que ele era um ser sobrenatural começou a ganhar força. Alguns começaram a associá-lo a espíritos vingativos ou até mesmo a entidades mitológicas, cuja única razão para existir era espalhar o medo. No entanto, outros sugeriram que o Homem do Saco poderia ser um homem comum, mas extremamente astuto e calculista, alguém que sabia como manipular o medo e escapar das autoridades sem deixar rastros. A teoria mais comum, porém, é a de que o Homem do Saco era, na verdade, uma pessoa com sérios problemas psicológicos.
Alguém com um profundo desejo de controle e poder sobre suas vítimas. Ele se aproveitava do pânico que causava e da vulnerabilidade de suas vítimas para continuar sua jornada de terror. Este perfil sugere que o Homem do Saco sabia exatamente como escolher suas vítimas. Crianças vulneráveis, muitas vezes em lugares isolados, onde ele poderia agir sem ser interrompido. Há ainda uma teoria que afirma que o Homem do Saco poderia ser mais de uma pessoa. Em algumas versões da lenda, ele é visto como um símbolo de uma rede de criminosos ou uma organização secreta, onde várias pessoas agem sob o mesmo nome e modus operandi. Isso explicaria a dificuldade das autoridades em rastrear e capturar alguém que, ao invés de ser uma única pessoa, poderia ser um conjunto de indivíduos com um objetivo comum. E o mais assustador de tudo, o Homem do Saco pode estar em qualquer lugar. Ele é descrito como uma figura sem uma identidade fixa, o que deixa a possibilidade aberta de que ele nunca tenha sido identificado de fato, permanecendo uma ameaça invisível em nosso meio. Mesmo as autoridades mais céticas não puderam evitar pensar em explicações menos convencionais. O fato de o Homem do Saco continuar sendo uma lenda tão persistente e envolvente, atravessando gerações e culturas, levantou ainda mais questões. Talvez ele seja uma representação simbólica de algo mais profundo, talvez uma alegoria para os nossos medos mais primitivos, aqueles que nem sempre conseguimos enfrentar ou compreender. Ele seria então uma metáfora para o mal invisível, uma força sombria que nunca vemos, mas sentimos constantemente ao nosso redor. O que sabemos com certeza é que o Homem do Saco não é uma figura simples. Ele transcende o limite da realidade e entra no campo do mistério e do sobrenatural, deixando os questionamentos sobre sua verdadeira natureza cada vez mais fortes. Será ele uma criação humana, um criminoso que usa o medo como seu aliado? Ou estamos lidando com algo que vai além da nossa compreensão? Quando falamos do Homem do Saco, é impossível não pensar nas vítimas que caíram em suas mãos. O que elas tinham em comum? Como o Homem do Saco escolhia suas presas, o mistério em torno dessas vítimas se torna ainda mais intrigante. Quando começamos a analisar os padrões que surgem ao longo dos relatos e investigações, o padrão das vítimas parecia ser mais complexo do que uma simples escolha aleatória. As descrições de várias vítimas apontam para o fato de que o Homem do Saco poderia ter estudado seus alvos antes de agir. Em alguns casos, ele era visto observando as crianças à distância, sempre de longe, nunca se aproximando diretamente. Essa habilidade de permanecer invisível à vista das testemunhas levanta a possibilidade de que ele estivesse controlando o tempo e o espaço, como se soubesse exatamente quando e onde agir. Algo ainda mais perturbador foi o fato de que, após o desaparecimento das vítimas, nenhuma pista concreta foi deixada para trás. Não havia sinais de luta nem evidências de que as crianças tivessem sido forçadas a ir embora. Em muitos casos, as famílias ficaram com a sensação de que as vítimas haviam simplesmente desaparecido, sem deixar rastros, como se tivessem sido absorvidas pela própria terra. Esse padrão de desaparecimento sem explicação não é apenas assustador. Ele é parte do que torna o Homem do Saco uma figura tão temível. Ele parecia estar um passo à frente, antecipando os movimentos de suas vítimas e escolhendo cuidadosamente o momento e o local do seu ato. O silêncio absoluto que se seguia ao crime só aumentava o pavor, tornando as vítimas não apenas desaparecidas fisicamente, mas também em um mistério que se estendia no tempo. À medida que as investigações continuaram, um padrão começou a se formar. O Homem do Saco sabia exatamente o que estava fazendo. Ele escolhia suas vítimas com base em fatores invisíveis, que só aumentavam o terror de suas famílias e da comunidade. Mas a pergunta persiste. O que realmente o motivava a fazer isso? O que ele procurava nas vítimas? E será que ele ainda escolhe novas presas até hoje? O medo do Homem do Saco não se limitou apenas às vítimas diretas. À medida que as histórias de desaparecimento se espalhavam, uma sombra de terror se estendeu sobre as comunidades inteiras. O que começou como uma série de casos isolados, logo se transformou em um pesadelo coletivo, que mudou para sempre a maneira como as pessoas viviam suas vidas diárias. Nas cidades onde os desaparecimentos ocorreram, o clima de desconfiança tomou conta. Pais começaram a proibir seus filhos de saírem à noite, e as ruas que antes eram preenchidas com risos e brincadeiras, agora estavam vazias e silenciosas ao anoitecer. As crianças, que costumavam brincar livremente no bairro, começaram a se esconder dentro de suas casas, temendo o momento em que o Homem do Saco poderia aparecer. O que parecia ser uma história isolada logo se transformou em um pânico generalizado. As comunidades começaram a se unir, mas não de uma maneira que inspirava segurança. Em vez disso, todos estavam olhando uns para os outros, questionando quem poderia ser o próximo alvo. Ou pior, quem poderia ser o próprio Homem do Saco disfarçado. As autoridades, que inicialmente tentaram acalmar a população, logo se viram diante de uma pressão crescente para encontrar respostas. A falta de pistas sólidas apenas aumentava a ansiedade da população. As investigações seguiam um ciclo constante de avanços e retrocessos,
sem nenhuma solução real. Isso só fez o medo se espalhar ainda mais, com rumores e histórias sendo contadas sobre pessoas misteriosas, avistamentos estranhos e até mesmo avistamentos do Homem do Saco em outras cidades, à medida que a lenda ganhava força. A paranoia também teve um efeito significativo sobre a vida social. As pessoas começaram a se afastar umas das outras, por medo de que o Homem do Saco pudesse estar entre elas. As amizades se desfizeram e a confiança foi corrompida pela constante sensação de que ninguém estava realmente seguro. Até mesmo os laços familiares começaram a se desgastar, com os pais em constante estado de alerta, temendo o que o futuro reservava para seus filhos. A presença do Homem do Saco também trouxe à tona questões mais profundas sobre a segurança nas comunidades. As cidades começaram a implementar medidas de segurança mais rígidas, e as patrulhas se intensificaram nas ruas, mas nada parecia ser suficiente. O medo de algo invisível que ninguém conseguia identificar ou capturar gerava um tipo de angústia que era difícil de lidar. As pessoas se sentiam presas em uma realidade onde o perigo estava ao alcance, mas ninguém sabia onde ou quando ele se manifestaria. Com o tempo, o medo que o Homem do Saco causou nas comunidades começou a moldar a cultura local. Histórias de desaparecimento se tornaram parte da tradição oral, transmitidas de geração em geração. A lenda do Homem do Saco se transformou em um fantasma do passado, mas ao mesmo tempo, algo que nunca seria esquecido. O medo, alimentado por essas histórias, continuou a viver nas mentes das pessoas, deixando uma marca permanente. E o mais assustador de tudo, será que o Homem do Saco ainda vive entre nós, nas sombras? A sensação de insegurança que ele deixou para trás pode ser um reflexo de algo mais profundo, que continua a assombrar nossas cidades até hoje. À medida que o Homem do Saco continuava a espalhar o pânico pelas comunidades, as autoridades não puderam mais ignorar o caso. Era impossível esconder o fato de que algo muito sombrio estava acontecendo. E logo o foco da investigação foi direcionado para essa figura misteriosa. Mas, por mais que tentassem, o Homem do Saco continuava a escapar, se esgueirando pelas sombras como um fantasma, sempre à frente das autoridades. As investigações começaram de forma tradicional. Entrevistas com testemunhas, busca por pistas e a coleta de evidências. Mas algo parecia estar errado. O Homem do Saco não deixava nenhuma pista sólida. Não havia impressões digitais, roupas rasgadas ou qualquer vestígio que pudesse ser seguido. As vítimas apareciam e desapareciam sem explicação, como se o criminoso soubesse exatamente como apagar todos os rastros. Com o tempo, as autoridades começaram a ficar desesperadas. As investigações estavam estagnadas e o medo das pessoas só aumentava. O que mais os policiais não estavam vendo? Qual era a verdadeira identidade do Homem do Saco? Para muitos, a falta de pistas e a natureza quase sobrenatural do crime tornavam a captura do assassino um desafio insuperável. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas investigações foi o fato de o Homem do Saco ser uma figura completamente desconhecida. Ele não parecia ter um histórico criminal, não havia informações sobre ele nos arquivos da polícia, e nenhum dos testemunhos se encaixava em uma descrição clara. A falta de um perfil sólido tornou o trabalho dos investigadores ainda mais difícil. Além disso, as pistas eram vagas e frequentemente contraditórias. Algumas testemunhas afirmavam ter visto o Homem do Saco em lugares diferentes, mas as descrições não batiam. Em alguns relatos, ele era descrito como um homem alto, em outros como alguém de estatura média. Em um momento ele parecia um homem comum, em outro parecia uma figura muito mais sinistra e inexplicável. Esse emaranhado de informações desconexas deixou a polícia sem direção, sem saber se estavam realmente buscando um homem ou algo muito mais estranho. Com o passar dos anos surgiram diversas teorias sobre o Homem do Saco, muitas delas apontando para a possibilidade de ele ser uma pessoa com habilidades extraordinárias. Alguns chegaram até a especular que ele tinha acesso a tecnologias ou táticas secretas que lhe permitiam escapar da captura. Isso aumentou ainda mais a frustração das autoridades, que se viam diante de uma situação que parecia além de seu controle. Apesar de todas as tentativas de resolver o caso, as pistas nunca foram suficientes para levar a uma solução. O Homem do Saco continuava a ser uma sombra, sempre se afastando no momento em que parecia estar perto. E com o tempo o caso foi sendo arquivado, sem nenhuma conclusão. O medo não desapareceu, mas a sensação de impotência tomou conta. O mistério do Homem do Saco permanece até hoje. A investigação foi um fracasso. Mas o que realmente aconteceu com o criminoso? Ele fugiu para sempre? Ou ele simplesmente desapareceu por outros motivos? E o mais perturbador, será que ele ainda está por aí,
à espera do próximo momento certo para agir. O Homem do Saco nunca foi capturado. Nenhuma prova definitiva foi encontrada. Ao longo de décadas, seu nome atravessou fronteiras, ganhou novas versões e se infiltrou nas conversas de famílias, nas ruas silenciosas e até mesmo nas histórias contadas para assustar crianças antes de dormir. Mas por trás da lenda continua a existir uma verdade incômoda. Ninguém sabe ao certo se ele foi real, ou se é apenas o reflexo dos nossos maiores medos. Muitos acreditam que o Homem do Saco não passa de uma metáfora menos uma forma que sociedades antigas encontraram para controlar o comportamento das crianças, advertindo-as sobre os perigos de sair sozinhas. Outros defendem que se trata de um criminoso real, cuja identidade foi perdida no tempo, mas que deixou marcas tão profundas que se transformou em mito. E há ainda aqueles que garantem que ele é algo além da nossa compreensão. Uma presença que não precisa de corpo ou rosto, apenas do medo que habita em cada um de nós. Para esses, o Homem do Saco não morreu porque nunca viveu como nós. Ele é eterno, uma sombra que se alimenta do terror coletivo e que reaparece sempre que uma criança desaparece misteriosamente. Ou sempre que alguém jura ter visto uma figura sombria observando de longe, carregando algo pesado sobre os ombros. O fato é que, real ou não, o Homem do Saco continua vivo. Vivo nas histórias que contamos, nas lembranças das comunidades assombradas e nos silêncios das investigações inacabadas. Ele se tornou parte da nossa cultura, do nosso imaginário, um fantasma que ninguém consegue enterrar. Então, na próxima vez que ouvir passos na calçada deserta à noite, ou quando sentir que está sendo observado, mesmo sozinho no quarto, lembre-se: talvez o Homem do Saco não seja apenas uma lenda. Talvez ele ainda esteja entre nós. E a pergunta que sempre fica é: quem será a próxima vítima? Se você gostou desta série sobre o mistério do Homem do Saco, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo novo sobre lendas urbanas, mistérios e histórias sombrias como esta.